Olá, professores, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma TPC de Matemática e Ciências da Natureza, da Diretoria de Ensino. Eu sou a PCNP Camila, estou aqui junto com a PCNP Terezinha, e hoje nós vamos falar sobre o pensamento algébrico. Olá, pessoal. Na TPC de hoje será abordado o desenvolvimento do pensamento algébrico, como a Camila colocou. Faremos uma análise das características do pensamento algébrico por meio de atividades de leitura e preenchimento de um fluxograma. E, por fim, uma reflexão sobre as características do pensamento algébrico. A álgebra, ela é uma parte essencial da matemática, porque ela liga desde as propriedades das operações até a geometria analítica, as operações polinomiais. Então, dada a importância desse tema, selecionamos essa pauta para os trabalhos de hoje. Bom, muito bem. Esse PPT aqui, a gente sempre apresenta ele para saber quais são os materiais que nós vamos utilizar. Então, além dos materiais de uso pessoal aí, nós temos 3 anexos dos trabalhos de hoje. Nenhum deles precisa ser impresso, tá? Todos podem ser digitais. Nós temos o anexo 1, que a gente vai fazer uma breve análise sobre o pensamento algébrico. O anexo 2, que é onde vamos abordar as características do pensamento algébrico. E o anexo 3, que são PPTs que a gente vai utilizar aí para estar fazendo o fechamento da atividade 2. Objetivos desta pauta formativa: estudar as características do pensamento algébrico do estudante e identificar as etapas de desenvolvimento do pensamento algébrico em resolução de problemas. Esses objetivos não ficam apenas na área de ciências da natureza e matemática. É uma habilidade que, quando desenvolvida, o estudante poderá aplicar em N situações do seu dia a dia. E também a gente vai poder observar aqui no desenvolvimento do pensamento algébrico, que é um campo da matemática que se expande além da resolução de problemas, da manipulação de símbolos ou da modelagem de situações reais. Mas a gente vai poder verificar a importância que tem a compreensão dos conceitos algébricos, utilizando as diferentes representações. O Currículo Paulista aborda a importância do desenvolvimento do pensamento algébrico desde os anos iniciais e seu aprofundamento nos anos finais. A gente fala aqui no aprofundamento nos anos finais porque a gente tem a BNCC aí vigente apenas para até os anos finais, né, do ensino médio, ela ainda não foi homologada, tá? Então, a gente vai poder ver, inclusive, no anexo 1, que ele traz esse histórico e amplia para a BNCC, falando da competência específica 6, que nós vamos ver mais à frente. Então, ele proporciona, esse aprofundamento implica ao professor proporcionar aos estudantes diversas oportunidades de empregar, interpretar e associar de modo significativo os diferentes registros algébricos na resolução de situações e problemas e analisar as características do pensamento algébrico já desenvolvidas e a serem desenvolvidas por seus alunos. Alguns autores, eles chamam, inclusive, a atenção que, inicialmente, o estudante ele pode amadurecer o pensamento algébrico sem o uso de simbologias, estabelecendo relações e utilizando a linguagem natural. Mas do que falamos, não é, quando a gente fala em pensamento algébrico? Então, vamos ver essa situação. Numa sala, há 5 pessoas que se cumprimentam todas entre si com um aperto de mão. Ninguém se pode cumprimentar mais do que uma vez. Quantos apertos de mão são dados? Veja que quem é da área aí resolveria essa situação, problema, com bastante tranquilidade. Acredito que muito rapidamente a gente daria essa resposta, né? Mas esse problema, ele pode ser resolvido
com a simulação da situação, contando, inclusive, o número de apertos de mãos dados. Porém, de acordo com o Alvarenga, na sua publicação de 2007, ele diz que esse processo, além de pouco eficaz, se o número de pessoas for elevado, não envolve pensamento algébrico. Mesmo que, em vez de uma simulação, se recorra a um esquema, né, para representar o problema. No entanto, se o aluno conseguir, isso aqui é bastante interessante a gente observar, né, que se o aluno ele consegue descrever como se pode obter o total de apertos de mãos, independente do número de pessoas, a gente pode dizer que ele está generalizando, ou seja, né, o aluno pensou algebricamente, e o autor ele continua falando sobre a importância da compreensão, do entendimento, a importância de se discutir as atividades para se levar o aluno à compreensão dos conceitos envolvidos, né, independente de se recorrer ou não aos cálculos, né? Acho que é bastante diferente de quando a gente era estudante, que a matemática ela estava mais relacionada aos cálculos. E hoje a gente vê que a questão da discussão, né, de fato fazer com que o aluno pense sobre o que ele está fazendo, é bastante importante, né? E esse autor, inclusive, ele coloca exemplos de pensamento algébrico que eu acho muito significativo, né? Por exemplo, ele fala assim, olha, é totalmente diferente você pedir para o aluno resolver quanto é 3 mais 5, determinar quanto é 3 mais 5, do que você pedir, por exemplo, para ele justificar porque 3 mais 5 é igual a 4 mais 4. Né? Ou seja, de levar mesmo o aluno a entender o significado da igualdade. E isso tem bastante importância para o desenvolvimento do pensamento algébrico do aluno. Então, discorrer mesmo, né, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, conversar com o aluno. É uma linguagem, a álgebra é uma linguagem bastante difícil para o aluno. Então, somos nós que precisamos fazer o aluno, né, pensar sobre o que ele está fazendo. Então, acho que é bastante importante, por exemplo, uma situação, um problema como esta, né, independente da gente resolver ela ou não, discutir, ver a forma como é que o aluno pensa para se chegar nesse resultado. E aqui a gente trouxe também essa sigla aí, NCTM, significa National Council of Teachers of Mathematics. Sou ótima no inglês aqui, mas essa interpretação aí. E na tradução, se a gente for traduzir, é Conselho Nacional de Professores de Matemática. Por que a gente trouxe, né, esse documento aqui para a gente conversar um pouquinho? Porque eu acho que é bastante importante, né, a gente observar que não é apenas uma preocupação brasileira, né, a questão do aprofundamento, do entendimento, do trabalho com a álgebra, né, de desenvolver esse pensamento algébrico. Então, esse documento, ele apresenta 4 itens em torno das quais considera que se deve organizar o trabalho a realizar com os alunos de todos os níveis de ensino, de modo a criar condições favoráveis ao desenvolvimento do seu pensamento algébrico e aprendizagem da álgebra. Então, esses 4 itens são compreender padrões, relações e funções, representar e analisar situações e estruturas matemáticas, usando símbolos algébricos, então aqui a importância mesmo, né, de se trabalhar com os símbolos, a importância de se trabalhar com os padrões, usar modelos matemáticos para representar e compreender relações quantitativas e analisar a mudança em vários contextos. Bom, pessoal, então, a gente pode ver, de acordo com esse material aqui, que nós estamos usando para um aprofundamento, que não é uma preocupação, como eu já disse, né, só do Brasil, em desenvolver essa questão do pensamento algébrico, né, pois é uma habilidade de extrema importância aí na matemática. E lá no anexo 2, nós vamos ver a importância do uso de estimativas, de estratégias com esquemas, o uso de equações
algébricas, né? Os estudantes, como a gente já disse, eles têm bastante dificuldade na transformação da linguagem, pois é muito abstrato para eles. E a gente tem, então, essa responsabilidade aí em estar fazendo essa transformação da linguagem junto com eles. Okay? E, mais uma vez, a gente pode ver aqui mais dois autores falando sobre essa importância. Na publicação de 1999, ele diz que os padrões são um dos caminhos possíveis quando pensamos em introduzir a álgebra e, consequentemente, desenvolver o pensamento algébrico. E na publicação de 2006, o Arcave, ele diz que só é possível ajudar a desenvolver o pensamento algébrico se ajudarmos a desenvolver o sentido do símbolo. E tal só acontece se tivermos a capacidade de criar atividades e práticas de sala de aula cujo propósito seja o significado dos símbolos. Então, dessa fala, a gente conclui que é de extrema importância a seleção e a reflexão de atividades que contribuam com o desenvolvimento dessas habilidades. E, para isso, a gente precisa, então, discutir com o aluno, verificar aí se, de fato, o pensamento algébrico está acontecendo, fazendo uso dos cálculos ou não. Bom, como sempre apontamos para vocês, nosso trabalho ele tem como ponto de partida os documentos oficiais. A gente vai sempre trabalhar com os documentos oficiais. E em todos eles se defende que o desenvolvimento do estudante na sua integralidade. Então, é um tema que há bastante tempo existe essa preocupação. E a gente pode ver aqui, ó, nos PCNs, lá em 97, né, os PCNs de 1997, que ele traz que nos objetivos gerais da matemática, defende-se que os alunos devem ser capazes de raciocinar matematicamente, isto é, em outros aspectos, devem ser capazes de reconhecer e apresentar generalizações matemáticas e exemplos e contra-exemplos de uma afirmação, e explorar regularidades, e formular e investigar conjecturas matemáticas. Então, a gente trabalhou aí com vocês, né, com o Currículo Paulista, que está vigente agora em 2020, remetendo à BNCC, de 2017, e aí a gente relaciona, então, lá com os PCNs de 1997, essa preocupação aí com o desenvolvimento do pensamento algébrico. Como a gente colocou aqui, a gente pode ver, então, lá na página 319 do Currículo Paulista, né, que ele traz aí a competência específica 6, que nós falamos lá no começo da nossa apresentação, que diz que o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Então, os documentos se complementam. Né? Então, a gente vê aqui agora, então, no Currículo Paulista, ele é um pouquinho mais específico. Né? Então, ele diz que o aprendizado da álgebra contribui para a compreensão das propriedades e generalizações para ampliar a capacidade de abstração, o que promove saltos cognitivos no raciocínio matemático. Então, esses saltos cognitivos não se dará apenas em uma ou outra disciplina. Apesar dele estar colocando aqui, ó, no documento, que são saltos cognitivos no raciocínio matemático, quando esses saltos ocorrem, né, o aluno está se desenvolvendo na sua integralidade, e isso contribui em todas as disciplinas, para o avanço dele em todas as disciplinas. Então, são essas as abordagens que a gente tem aí, tanto no anexo 1 quanto no anexo 2, e a gente trouxe aqui um pouquinho de aprofundamento em relação a esse desenvolvimento, trazendo alguns autores e mais alguns documentos oficiais aí, para a gente observar que é uma preocupação aí que acontece no Brasil, acontece em outros países, e os documentos já trazem essa preocupação há bastante tempo
com esse ensino, o ensino da álgebra e principalmente com o desenvolvimento do pensamento algébrico, o uso das simbologias, a importância que tudo isso tem. E aí a gente vai poder exemplificar um pouquinho mais aí, trabalhando com as atividades que a gente apresentou para vocês no começo da nossa fala. Agora nós vamos realizar as atividades propostas nesta pauta, né? Serão 2 atividades e nós sugerimos que vocês realizem essas atividades em grupo para que as discussões e os apontamentos necessários sejam, né, de fato realizados. Nessa primeira atividade é a interpretação de um fluxograma. O tempo sugerido para a realização dessa atividade é de 20 minutos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão completar as lacunas do fluxograma de acordo com a leitura do texto sobre as características do pensamento algébrico. Esse texto se encontra no anexo 1, tá? E vocês vão realizar essa leitura para poder completar o fluxograma. Então, esse aqui é o fluxograma. Então, a partir da leitura do texto, vocês vão realizar, né, os apontamentos, tá? Então, nesse momento, nós pedimos que vocês pausem esse vídeo para realizar a atividade. Bom trabalho, pessoal! Bom, pessoal, então, após a realização da atividade, nós pedimos que vocês façam a socialização, né? Que os grupos façam as trocas, né? E das atividades que vocês realizaram, da forma como vocês preencheram o fluxograma, né? Claro que tem aqui alguns passos sugeridos, mas vocês podem também incluir outros passos, outros apontamentos dentro das características do pensamento algébrico, tá? Então, a gente traz aqui uma sugestão, né, de preenchimento desse fluxograma, né? Então, são os passos para uma situação problema, né? Como que a gente vai seguir, né, o pensamento algébrico dentro de uma situação problema. Bom, pessoal, então aqui nós trouxemos um exemplo, né, uma sugestão do fluxograma preenchido. Então, o que nós temos? Nós temos a situação problema, o meu início. Então, o que vai acontecer? O meu aluno, ele vai, primeiramente, ler o enunciado do meu problema. Se ele lê o enunciado e entende o significado, então ele generaliza e modela. Se não, ele vai precisar construir significado para os objetos e as linguagens algébricas. Se ele generaliza e modela, então ele consegue formalizar a linguagem simbólica e algébrica? Se sim, ele estabelece uma relação com o significado do modelo construído e opera com o desconhecido. Se não, ele vai precisar compreender a relação entre o modelo matemático e o significado de cada símbolo. E, por fim, né, se ele estabelece a relação com o significado do modelo construído e consegue operar com o desconhecido, então ele, de fato, desenvolveu o pensamento algébrico. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a segunda atividade. A segunda atividade é uma análise sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico. O tempo sugerido é de 25 minutos. Mais uma vez, vocês, em grupo, né, vão realizar essa atividade. Essa atividade, vocês vão utilizar o anexo 2, que fala sobre as características do pensamento algébrico. Então, nós temos, sabendo que a altura de Carolina é 3/4 da altura de Luísa e que a diferença entre a altura das duas é de 0,35 metros, qual é a altura de Carolina e de Luísa? Então, qual é a proposta dessa atividade? Cada grupo vai resolver essa situação de uma forma diferente. Então, nós pedimos aí que vocês se organizem, né, com a ajuda do professor coordenador,
para que cada um defina a forma de resolução do problema. Então, o primeiro grupo vai resolver esse problema usando estimativas e um processo de tentativa e erro, sem questões algébricas. Vocês vão começar esse problema estimando uma altura média do sexo feminino. O segundo grupo vai utilizar uma estratégia com esquemas, sem equações algébricas. Uma dica para a resolução dessa forma é utilizar frações. E o terceiro grupo vai resolver utilizando a álgebra com atenção às etapas. Bom trabalho, pessoal! Bom, pessoal, como é de prática, né, nossa, após a realização das atividades, nós sugerimos sempre esse momento de socialização, de troca de experiência, né, como foi realizar essas atividades. Para esse fechamento, nós vamos apresentar as resoluções, né, as 3 formas de resolução que foram propostas para vocês, para cada grupo resolver essa situação problema. Então, nós tínhamos o problema inicial, né? Sabendo que a altura de Carolina é 3/4 da altura de Luísa e que a diferença entre a altura das duas é de 0,35 metros, qual é a altura de Carolina e de Luísa? Então, cada grupo ia solucionar essa questão de uma forma diferente e nós imaginamos, né, que vocês tenham feito essa solução através da perspectiva de aluno. Então, vamos lá olhar as resoluções. O primeiro grupo tinha como tarefa a resolução por estimativa, tentativa e erro. Então, vamos lá. Para a estimativa, temos que pensar que a altura máxima, podemos ter que adotar um valor aproximado à altura de uma pessoa qualquer do sexo feminino, certo? Sendo assim, atribuímos valores para a altura de Luísa, pois concluímos que ela é mais alta, o que denota o estabelecimento de relações a partir dos dados do problema. Então, para a resolução, foi criada essa tabela com a estimativa entre as alturas, né, de Luísa e de Carolina. Então, depois de resolver essa questão, chegou-se à conclusão de que a altura de Luísa é 1,40 metros e a de Carolina 1,05 metros. Nessa opção de resolução, se estabelecem relações, se modela, se constrói significado. Não podemos dizer que nessa solução não houve uma estratégia algébrica, pois inicia-se a resolução a partir do desconhecido. No entanto, quando o estudante adota esse caminho, os registros são trabalhados separadamente. Ainda é preciso atingir a generalização com a elaboração da equação para a solução da atividade. A gente percebe nessa resolução o predomínio do pensamento numérico ou aritmético. Então, dentre as características que nós observamos no texto, o que a gente consegue observar que é utilizado nessa resolução são as características de estabelecer relações, modelar e construir significados. Para a segunda resolução, né, a proposta era resolução sem equações algébricas. Então, com essa proposta, né, a solução estabelecida é também o uso de relações, né, que se modela e constrói significado. Porém, não há a operação com o desconhecido, né? A gente não está atribuindo valores desconhecidos. O raciocínio tem um pensamento algébrico, mas também mobiliza algumas etapas e se soluciona pelo pensamento aritmético, usando os valores que são conhecidos. A terceira resolução é através da resolução algébrica, né, utilizando uma equação. Então, a gente coloca, né, a incógnita e aí resolve através de uma equação. Quando o estudante apresenta esse tipo de resolução, significa que ele estabeleceu relações
que ele sabe modelar, que ele sabe generalizar, que ele sabe atribuir significado para a incógnita e operar com o desconhecido, como se fossem valores conhecidos, passando assim pelas 5 características do pensamento algébrico. Então, quando a gente já parte para isso, ele já desenvolveu o pensamento algébrico de uma forma mais completa, né? Bom, também, o que a gente pode observar, quais são as habilidades que a gente está trabalhando quando a gente está desenvolvendo o pensamento algébrico. A gente está trabalhando com as habilidades de raciocinar, com as habilidades de representar, de comunicar, de argumentar matematicamente, né? Todo esse processo, né, na construção desse pensamento algébrico, né? E quando a gente fala que ele aprende a representar, aprende, né, a dar significado a esses valores desconhecidos, ele consegue estabelecer relações, então a gente pode observar e a gente pode dizer que o nosso aluno ele é letrado matematicamente. Né? A gente observa, né, todos esses temas que a gente vem trabalhando nas últimas ATPCs, eles todos estão se relacionando, eles estão interagindo entre si. Quando o nosso aluno ele consegue já generalizar, né, ele consegue modelar, ele consegue atribuir significado para aquilo que ele aprende, então a gente já consegue também partir para outra proposta do currículo paulista, e além dele conseguir resolver situações problema, ele também vai conseguir elaborar novas situações problemas. Muito bem, pessoal. Então, aqui é importante nós observarmos as características do pensamento algébrico nas atividades desenvolvidas em sala de aula, pois esse recurso tanto auxilia na formação de agrupamentos produtivos, como na avaliação sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico do estudante, possibilitando uma intervenção mais adequada em cada etapa. Aqui, o que fica na nossa fala, né? Nós, na resolução dessa situação proposta, foram utilizados 3 métodos diferentes para a resolução. Todos utilizaram os cálculos, né? Todos fizeram o uso do recurso dos cálculos, mas independente do uso dos cálculos, a importância, né, de refletir sobre os métodos que foram utilizados, os caminhos que os alunos seguiram para resolver, né, esse exercício. Como que o aluno pensou para chegar à resposta? E, de fato, esse percurso, né, que vai nos dizer se realmente esse pensamento algébrico do estudante foi desenvolvido ou não. Então, é muito importante, né, nos atentarmos para o que o aluno tem a dizer, para como que ele se comunica, a forma como ele pensou para chegar no resultado, né? Porque existem muitas formas de resolver um problema, né? E cada aluno vai optar por um caminho diferente, por uma forma diferente de resolver esse problema, né? Então, a gente provocar o aluno, né, na hora dessa resolução, a gente estimular o pensamento dele, né, questionar, né, olha, como que você pensou? Por que você foi por esse caminho? Né? Isso é muito importante, né, de fato, para o desenvolvimento e para a construção do pensamento algébrico dos nossos estudantes. Bom, para finalizar, né, a avaliação dessa formação, então é importante que vocês coloquem as suas considerações, né, nós vamos lançar uma questão para vocês. Como essas atividades contribuíram para alcançar os objetivos dessa formação? Então, essa reflexão é muito importante, né? Como que vocês, o que contribuiu, qual foi o sentimento de vocês ao realizarem essas atividades, né? Então, isso é muito importante para o objetivo dessa formação. Então, a gente vai chegando ao fim dessa TPC, né? Então, nós
queremos deixar aqui também as atividades complementares, né, as leituras de aprofundamento do tema, né, alguns textos, nós também vamos deixar disponíveis os artigos que nós utilizamos, né, como a parte teórica, para o aprofundamento de vocês. E para as próximas aulas, nós sugerimos que vocês utilizem os conhecimentos sobre o tema para realizar agrupamentos produtivos com os alunos e acompanhar o desenvolvimento e a construção desse pensamento e dessa trajetória de aprendizagem dos alunos de vocês. Então, aqui estão as referências que nós utilizamos para a elaboração dessa pauta de ATPC. Terezinha, quer complementar? Não, Camila, pode seguir, está ótimo. Então, nós agradecemos, né, a participação de vocês, mais uma TPC da Diretoria de Ensino, né, nos colocamos à disposição, né, nós do Núcleo Pedagógico, e desejamos uma ótima semana de trabalho para vocês. Até a próxima, professores. Bom trabalho, pessoal.